Carta de Paulo aos Efésios, nós estamos no capítulo 4. Eu quero ler com você o versículo a partir do 7 até o versículo 24. Nós, por alguns versículos, não terminamos esse trecho que vai do 7 ao 16, para manter o contexto vivo na nossa mente, eu gostaria de lê-lo todo e depois partir para o texto que nós pretendemos expor hoje, que vai do 17 ao 24. Para tanto, nós vamos ler começando no 7 e iremos até o 24. Eu quero fazer essa leitura e eu peço a todos que, por favor, acompanhem atentamente. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7 até o versículo 24. A palavra do Senhor diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém. Versículo 17, meus irmãos. Vamos ler todos juntos agora? Vamos lá? Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Muito bem. Nós vamos então, irmãos, a partir de agora, tentar linkar aquilo que nós vimos na semana passada, nesse mesmo trecho do 7 ao 16, para com esse novo contexto. Como que nós vamos fazer isso? Até o capítulo 4, versículo 16, nós estamos falando de um pedido muito especial pelo qual Paulo está orando e orando de joelhos, conforme nós podemos achar aí no versículo 14 do capítulo 3. Esse pedido é o mesmo pedido que norteia o capítulo 4, para que todos aqueles que são de Deus andem de modo digno da vocação para a qual foram chamados. Nós explicamos aqui repetidas vezes que essa vocação não tem a ver com o exercício de um dom natural que Deus possa ter dado a você, mas tem a ver justamente com a missão que Deus nos deu como igreja de Cristo, que é, versículo 2 do capítulo 4, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-os uns aos outros em amor e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Muito mais do que preservar a comunhão uns com os outros, a igreja é chamada para ser uma lutadora, para ser uma guerreira pela igreja,
pela própria igreja. Muito mais do que querer amizade uns com os outros, nós temos que ter amizades que nos levam para perto do Senhor. Nós temos que querer a amizade das pessoas que estão perto do Senhor, porque é para isso que o Senhor nos chamou. O suporte uns aos outros em amor, nós já falamos isso também, nada tem a ver com o sustento material, com o sustento financeiro, porque isso não é prerrogativa de cristãos. Isso não é algo exclusivo dos cristãos, não é o chamado da igreja em hipótese alguma, mas a igreja é chamada para ser um só corpo, para viver em um só espírito e assim manifestar a presença de Deus evidente nela através das obras de santidade e de santificação. Essa é a vocação da igreja. Este é o seu chamado como igreja, muito mais do que o desempenho de dons. O chamado da igreja é um chamado à santidade. Nós somos chamados para incentivar uns aos outros a não mais pecar contra Deus, a não mais viver segundo os desejos do velho homem. Isso vai ser desenvolvido a partir do versículo 17. Mas para que a igreja consiga desenvolver esse ministério, o versículo de número 9 em diante diz que o Senhor deu um dom especial para a igreja. Esse dom foi dado através da obra de Cristo. Esse dom é o próprio Cristo. Quando nós temos aí no versículo 8, a citação do Salmo 68, versículo 18, que diz que quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, nós provamos isso quando expusemos esse texto, que os dons aos quais esse texto se refere não são as habilidades naturais, não é a habilidade de cantar, não é a habilidade de pregar, mas é a capacidade de ser uma habitação de Deus. A igreja é composta de pessoas que têm Deus habitando nelas, através do Espírito, que é santo. Dito isso, irmãos, nós vamos prosseguindo aqui, até o fato de nós chegarmos nos ofícios que Deus mesmo deu à igreja. O versículo 11 diz que Ele mesmo, o próprio Deus, que se deu e que hoje habita na igreja, Ele mesmo deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a igreja, a fim de que os santos sejam aperfeiçoados para o desempenho do seu serviço. Esse ponto foi o ponto que nós nos detivemos mais na última semana, e apenas para lembrar vocês, nós não estamos aqui no versículo 11 esgotando todos os dons que a igreja tem, porque você percebeu aí que os diáconos, por exemplo, não estão contidos, mas isso não quer dizer que eles não fazem parte do corpo da liderança de Cristo, mas isso tem a ver com a função para o qual eles foram chamados. Dentro da igreja existem vários ofícios, e esses ofícios estão ligados a diversas áreas de atuação dentro da igreja. Os diáconos não estão ligados à mesma coisa que os presbíteros estão, e é exatamente esse o sentido do versículo 11. Todos os ofícios que estão aí listados, meus irmãos, são ofícios que têm a ver com o ensino. Veja, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres, aqueles dentro da igreja que ensinam. Eles são importantes para a igreja, por quê? Porque é por meio deles que Deus promoverá o desempenho e o aperfeiçoamento dos santos. Isso é uma verdade inalienável e incontestável da Escritura, por quê? Porque nenhum de nós pode trabalhar sem ter a correta doutrinação. Nenhum de nós pode trabalhar dentro da igreja naquilo que acha que deve. Nenhum de nós é chamado para desempenhar dentro da igreja algo que tenha a ver com uma capacidade particular sua. Você não é chamado para viver a vida com Deus do jeito que você imagina que ela seja. Mas você é chamado por Deus para viver a vida que Ele determinou que nós vivêssemos na Escritura. É para isso que existem evangelistas, apóstolos, profetas, pastores e mestres. Estes são as pessoas, estes são os líderes, estes são os oficiais que têm como objetivo guardar a sã doutrina dentro da igreja. É por meio dela que nós desempenhamos o nosso serviço corretamente. Ou seja, nós só desempenharemos o nosso serviço, meus irmãos, se nós estivermos corretamente instruídos. Nenhum de nós vai cumprir aquilo que Deus determina se primeiro não saber o que Deus determina. E segundo, não se encontrar ainda dentro do corpo de chamados, dentro do corpo de eleitos de Deus, dentro do corpo daqueles que hoje são chamados das trevas para a luz. Sem salvação e sem prosseguimento na doutrina, ninguém serve a Deus, ainda que esteja dentro de uma igreja. Essa é a tese do apóstolo Paulo. E você vai perceber que esse serviço tem um fim. E que fim é esse? Um fim no sentido não de final, mas de finalidade. Versículo 13. Até quando nós temos que trabalhar? Veja o que diz o versículo 13. Até que todos
cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esses são os termos que nos faltaram explicar na semana passada. O que seria um perfeito varão? Aqui, a palavra varonilidade é usada propositalmente, porque é assim que o homem foi chamado e a mulher foi chamada por Deus lá em Gênesis. Se você ver Gênesis capítulo 2, você vai perceber que quando a mulher é criada, o homem olha para ela e diz: essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, e chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada, foi tirada, segundo algumas traduções. Qual é o significado desse termo varão? Varão, portanto, não é só meramente, biblicamente falando, um sinônimo para homem, mas significa o homem adulto, maduro. E essa é uma das respostas, meus irmãos, para uma das perguntas mais famosas que a Bíblia tem. Quando a gente quer trabalhar com as crianças e promove curiosidades na escola dominical, existem várias perguntas que você pode fazer. Eu sempre lembro do Eutico, por causa da tia Luísa, né? Quando eu era criança, ela perguntou qual foi o nome do menino que caiu da janela quando o apóstolo Paulo estava pregando. Eu não consegui responder, hoje eu não esqueço mais. Mas dentre as coisas que eu não esqueço mais, eu também posso colocar isso diante de você. Quais foram os seres humanos que jamais foram crianças? A resposta: Adão e Eva. Eles foram criados adultos. E isso tem uma causa. Porque o ser adulto, no contexto em que eles foram criados, significa um serviço constante e uma vivência na obediência ao Senhor. Perceba que as crianças só surgiram em cena depois da queda. Adão e Eva só tiveram filhos depois que o pecado passou a tomar parte no mundo. E isso também é proposital. Porque quando a criança nasce já com algo muito especial, mas no sentido negativo dentro dela. Ela já nasce com a semente do pecado dentro dela. Nós criamos seres humanos que nós temos que ensinar o não. Porque senão, se eles veem uma tomadinha na parede, eles vão lá e colocam um dedinho. Se eles veem alguma coisa dando sopa ali em cima de alguma prateleira, eles querem alcançar até que aquilo derrube ou caia em cima deles. Então a educação que nós damos para as crianças é uma educação que tem muito mais não do que sim. Não faça isso, não vá para lá, não suba ali, fique quieto, não fale mais e aí por diante. Se por acaso negligenciar isso dentro da criação de filhos, você vai perceber que você estará prestando um desserviço para a humanidade e para o seu próprio lar. Porque quando o seu filho chegar aí na idade de 4 ou 5 anos, você vai olhar para a cara dele e vai pensar: o tempo de considerá-lo bonitinho passou. Agora a coisa está ficando mais difícil, a coisa está ficando pior. E muitas pessoas, quando os filhos atingem essa idade, começam a perceber que criar filhos não é simplesmente colocar um pratinho de comida na frente deles quando eles estiverem com fome, ou colocá-los em algum lugar quando eles querem subir ou descer. Porque não são animais, são seres humanos. E o ser humano, além de não obedecer, ele questiona. Quantas vezes você que é pai chegou para o seu filho dizendo: filho, vai para a cama nesse momento. E aí ele responde para você: por quê? Qual é a resposta? A única resposta que você, pai, vai dar é porque eu estou mandando. Só. E aí o filho vai responder: por quê? E aí a coisa vai ad eternum até que você ameace tirar a cinta aí da sua calça e corrigi-lo. Por quê? Porque ele está questionando muito. E aí quando chega a adolescência, a coisa potencializa em níveis extremamente preocupantes. Porque aí, além de não questionar, eles passam agora a questionar princípios e não ordens. Você chega diante dele falando que ele tem que ir na escola dominical e ele diz para você: por quê? E sabe qual é o problema? Essa é uma pergunta que quase nunca é respondida da maneira certa. E é exatamente por isso que o desinteresse cresce à medida que a criança cresce. E aí eu te pergunto: por que o desinteresse pelas coisas de Deus cresce quando a criança cresce? É porque tem alguma coisa errada dentro dela. Você pode até se perguntar: mas com quem será que esse menino está andando, que essa menina está andando para criar tantos hábitos? É com você só. Mas se você não existisse, você ia perceber que todas essas coisas são produtos do próprio coração da criança. Criar filhos se tornou uma tarefa
a partir da criação do pecado, da instauração do pecado na criação, uma coisa complicada, diferente. E por isso, quando Paulo está falando de perfeita varonilidade, ele está falando até que todos nós sejamos adultos, até que todos nós sejamos maduros, até que todos nós sejamos, de fato, não experientes, mas sábios. Essa é uma das coisas que eu mais gosto de falar, porque se você fosse falar de sabedoria em termos de idade, eu não teria capacidade de ensinar quase 70% de vocês, porque eu sou mais novo que vocês. Mas uma das coisas mais maravilhosas na Bíblia é que o princípio do saber não é a idade. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. É por isso que lá no Salmo 119, você vai ver no versículo 99, o autor do Salmo dizendo assim: eu sou mais sábio do que todos os meus mestres, porque eu medito na tua palavra. Sabe o que isso significa? Isso significa que para você e para qualquer ser humano, viver 40, 50, 60, 80 anos nessa terra, mas do jeito errado, não te torna sábio. O que te torna sábio é o estudo da palavra de Deus. E o que te torna sábio é exatamente o que faz de você um perfeito varão. Aqui o sentido não é ser humano, adulto, macho, fêmea, mas aqui o sentido é de maturidade. É de você ser um adulto nas coisas de Deus. É você chegar ao ponto onde Deus, para você, é a única coisa que importa ser buscada. Até que todos nós cheguemos a esse ponto, nós temos muito serviço. Então, muito além de você olhar para a igreja como um meio de promover ação social, você tem que olhar para a igreja como um meio de promover amadurecimento. Nós não estamos preocupados simplesmente com as pessoas que não têm nada. Nós não estamos preocupados só com isso, mas nós estamos preocupados em se essas pessoas que não têm nada, quando elas receberem o que nós temos para dar, receberão também algo que as fará ganhar a alma e não somente o mundo. Você e eu podemos caminhar por um estreito extremamente perigoso, com perdão da redundância, se nós acharmos que a nossa missão se restringe apenas às pessoas que têm menos do que nós. Porque o próprio Jesus disse isso. É melhor você chegar com uma perna só ao céu do que ir com as duas para o inferno. Então a questão não é se você tem uma ou duas pernas, muitas ou poucas posses, 1 ou 2 carros ou nenhum carro. A questão é, você é maduro na fé para entender isso? E essa é a missão da igreja. E é exatamente por aí que você vai ver Paulo desenvolvendo esse raciocínio, versículo 14. Como é que nós vamos saber que nós atingimos esse padrão? O que diz o versículo 14? Para que não mais sejamos como meninos. Veja só a comparação que Paulo faz. O perfeito varão não é mais um menino. E como é o menino? O menino é, versículo 14, agitado de um lado para outro e levado ao redor. Por quê? Por todo vento de doutrina. Veja como o ensino é interessante. Se você não tem capacidade, se você não tem condição de separar o ensino verdadeiro do ensino falso, sabe o que vai acontecer? Você será atraído justamente para a coisa que potencializa em você o que o Evangelho quer que você perca diariamente. Se o Evangelho é um caminho para a negação do eu, uma doutrina diferente que prega que você é o cara e que os seus desejos é que tem que ser reais, é aquilo que vai te atrair. Se você é uma pessoa que encontra no Evangelho um caminho para que você negue os seus próprios desejos, uma doutrina que vai levar você a desejar, a querer e a colocar os seus sonhos em prática, é aquela que vai te chamar a atenção. Por quê? Porque negar a si mesmo é difícil. Mas lembre que foi o próprio Senhor Jesus que disse: quem quer vir após mim, a si mesmo se negue. Então é bem provável que existam pessoas que estão na igreja de Cristo, mas não estão seguindo a Cristo. Mas estão querendo na igreja de Cristo apenas uma oportunidade para que elas tenham a chance de realizar algum sonho, algum desejo. É muito comum, é muito prático e é muito sério isso que nós estamos falando. Porque, irmãos, tudo aquilo que vai levar você para o erro é o ensino falso. Tudo aquilo que vai levar você a não ser um adulto, mas ser um menino, é aquilo que você vai ter que aprender a identificar com base na Escritura, com base no Evangelho. E olha só como é interessante esse negócio de menino. Hoje, na hora do almoço, meus pais estavam comentando
que esses dias eles estavam virando os canais lá da televisão e se depararam com o culto da Igreja Mundial do Poder de Deus. Todo mundo sabe quem é o cara que comanda essa igreja, mas caso você não saiba, ele usa chapéu. Aí, eles falaram assim, cara, eu nunca vi tanta gente num culto que nem o culto daquela igreja. 10 mil, 20 mil pessoas, facinho, ao ar livre ou dentro de uma estrutura, dentro de um templo. 10 mil, 20 mil pessoas. Nós estamos falando, irmãos, de uma igreja que tem pelo menos 20 vezes o tamanho da nossa, lotada. E aí, a gente começa a pensar, o que é que tem naquela igreja? Eu não quero pensar o porquê a nossa não está lotada, mas eu quero pensar o porquê aquela está. E aí você vai começar a perceber que o evangelho que é pregado lá, que é tido como o evangelho da prosperidade, é um evangelho que trata você como menino. Quer ver só? Se você tem uma criança manhosa no seu lar, que só para de chorar na hora que você dá o que ela quer, vai chegar uma hora que ela vai te vencer pelo cansaço. Vai chegar uma hora que ela vai chorar, você vai fingir que não é com você vai fingir que você não está ouvindo nada, você vai colocar um fone de ouvido, você vai fazer alguma coisa, mas vai chegar uma hora que você vai chegar para a criança e falar assim, tá bom, e dá para ela o que ela quer, e aí ela para de chorar. Daí dá 15 minutos, o que acontece? Começa a chorar outra vez. E aí você vai aguentando até que ela vença você pelo cansaço. Isso é ser menino, ok? Agora, como que esse evangelho trata você como menino? Eles chegam para você e perguntam assim, o que você quer? O que você veio buscar? Qual é o seu pedido? Nós vamos colocar diante de Deus. Nós vamos colocar tudo isso que você está falando diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do dono de todo ouro e toda prata. Inclusive o que os meus pais viram na televisão, em relação a esse culto especial, foi que eles inventaram uma nova modalidade. Você quer trocar de carro e o seu carro é uma lata velha? Não mande lá para o Luciano Huck, mande para a igreja. Aí na segunda-feira era a promessa que eles ouviram. Amanhã, um novo carro estará na sua garagem. Simples assim. Você sabe o que é o mais absurdo disso? Tem gente que dá. Eu não quero discutir esse mérito com você, mas eu quero dizer, é uma ideia que cativa você, não é? Você olha lá para o seu carro, você olha lá para as suas coisas, você olha para a sua casa e você pensa, poxa vida, eu acho que eu estou precisando de algo melhor e de algo maior. Eu não posso mais viver com 2 portas, agora eu quero 4 portas. Eu não quero mais câmbio manual, agora eu quero câmbio automático e assim por diante. Eu não quero mais rodas de aro 15, eu quero rodas de aro 16, liga leve, com freio ABS, todas aquelas coisas. E aí, você olha para o que você tem, e tem um princípio bíblico que diz que nós temos que ser gratos por aquilo que nós temos, porque foi Deus que nos deu. Mas aí nós olhamos para aquilo que nós temos e pensamos, acho que nós precisamos de mais. Sabe o que é isso? É ser menino. Porque o adulto é grato por aquilo que ele tem. Mas o menino quer mais. E se ele tiver o que ele quer mais, ele não fica satisfeito. Ele continua querendo. Só que isso é cativante, não é? Quem é que não pensa num crescimento patrimonial, num desenvolvimento da sua vida em termos de bens? Isso é muito bom. Quem é que não quer isso? Principalmente num país que vive em crise, onde as coisas estão muito caras. Quem que não quer um aumento de salário? Mas olha, isso eu vou falar sobre você, mesmo não sabendo quanto você ganha. Mas eu tenho certeza que você acha que você ganha pouco. Certeza absoluta. E sabe por que eu sei isso? Porque não é que está faltando arroz e feijão na sua casa. É que você morre de vontade de fazer uma viagem, você morre de vontade de conhecer um lugar do Brasil ou do mundo, e não tem como ir. Então a gente olha para o que a gente ganha e pensa, é pouco. Mas não porque não dá para o básico, mas é porque a gente quer alguma coisa a mais. A gente precisa de alguma coisa a mais. A gente vê na internet algum anúncio, alguma coisa, e aquilo nos seduz, porque a gente olha para aquilo e pensa, eu preciso ter isso. Irmãos, perceba, isso que eu estou dizendo é como o erro cativa você. Ele potencializa em você o que a Bíblia quer que você negue. O que a Bíblia quer que você abandone. O que a Bíblia quer, o que o Evangelho requer que você deixe para trás. Esse é o tipo de coisa que é mais fácil e é mais legal, é mais gostoso para nós. Mas isso é viver como menino. Isso não é ser maduro em hipótese alguma. E é exatamente por isso que eu gosto de falar sobre isso. Porque maturidade na fé não vem com o tempo que você tem dentro da igreja. Mas vem com o tanto que você cresce em gratidão diante de Deus. Vem com o tanto que você nega o pecado. Vem com o tanto que você se satisfaz naquilo que você já tem.
Isso é maturidade. Pode ser que você esteja há 30 anos dentro de alguma igreja, mas se você ainda não chegou nesse nível, você ainda não chegou na maturidade. E aqui eu não estou dizendo que eu já cheguei. Eu estou dizendo que eu preciso chegar, que você também precisa e que essa é a nossa missão como igreja. É isso que eu estou querendo dizer. Não é para me colocar num nível acima do de vocês. Nível acima eu estou geograficamente, mas para facilitar a visão. Mas em termos de vida com Deus, nós estamos exatamente iguais. Nós precisamos da mesma coisa. E a igreja é o lugar onde nós podemos juntos ajudar uns aos outros a ser assim. O chamado da igreja. De Cristo. Tem uma frase que eu ouvi ontem, que eu gostei muito. Tem um autor, um estudioso no Brasil chamado Russell Shedd. E um dia perguntaram para ele, Russell Shedd, é possível perder a salvação? Ele respondeu assim, se Cristo te salvou, não. Mas se outra pessoa te salvou, sim. O que eu quero dizer com isso? Parafraseando o que Russell Shedd disse. Adianta alguma coisa estar na igreja? A resposta, depende. Se você está na igreja Filadélfia ou em qualquer outra igreja, inscrito no hall de membros, mas também está na igreja de Cristo, ótimo. Mas se você não está, nós temos um problema. E como é que eu vou saber se eu estou ou se eu não estou? Veja, é isso que o versículo 14 está falando. Você está aqui porque você foi atraído por alguma coisa diferente, chamativa, ou você está aqui porque você quer a Cristo? Porque você quer crescimento, porque você quer de fato algo novo do Evangelho para te aperfeiçoar. Você se reconhece como alguém que precisa de aperfeiçoamento? Este é o lugar certo para você. Aí você vai ver Paulo continuando esse argumento até chegar no versículo 15. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. E sabe o que é o mais interessante? A igreja ser comparada a um corpo é uma comparação muito legal, porque primeiro, quem criou o corpo humano foi Deus. Então ele pode fazer esse tipo de comparação. Mas em que sentido a igreja é um corpo? Ora, um corpo que é bem alimentado, cresce. É isso que diz o versículo 16. De que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, leia comigo esse finalzinho. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Veja o que está dizendo aí. Efetua o seu próprio aumento. Como é que você pode contribuir para a igreja crescer? Se esforce e busque maturidade. Ajude outros a serem maduros. Ah, mas eu sei cantar, eu sei pregar, eu sei tocar, eu sei falar, Pisa no freio e venha de novo. Isso tudo que você diz que sabe fazer, está ajudando alguém a ser mais maduro? Ou é simplesmente como se a igreja fosse um palanque para a gente desfilar as nossas habilidades pessoais? Para que as pessoas depois possam dizer, nossa, você é muito talentoso. A igreja e os seus dons não servem para isso. Mas a igreja serve para que nós sejamos conduzidos ao amadurecimento. Esse é o alvo da igreja, meus irmãos. Isso tudo é o que está escrito até o versículo 16. Aí, se você virar a página e ir para o versículo 17, eu até lamento muito que eu tenho que parar por aqui, porque senão nós vamos sair daqui só depois das 10. Mas uma coisa eu digo para você. O versículo 17 é uma justificativa de Paulo no seguinte sentido. Isto, portanto, eu digo, e no Senhor testifico, ou seja, por que tudo isso precisou ser dito? Porque nós, versículo 17, não andamos mais como também andam os gentios. Até o versículo 16, Paulo estava descrevendo a igreja. E agora, ele está fazendo um contraponto com aqueles que não são da igreja de Cristo, ok? Como é que andam as pessoas que não são da igreja de Cristo? Eu quero só falar desse versículo 17, irmãos, porque senão nós vamos nos delongar muito. Só o versículo 17 para nós encerrarmos. Sabe qual é o contraste imediato das pessoas que estão na igreja de Cristo e aquelas que não estão? A resposta é o finalzinho do versículo. Vaidade dos seus próprios pensamentos. A primeira característica de uma pessoa que não está na igreja de Cristo é que ela não se deixa ensinar por ninguém. Se a doutrina é o remédio para o amadurecimento, essa pessoa não quer amadurecer. Porque ela não quer viver em alguma coisa diferente do que ela pensa.
E aqui nós caímos num problema sério. Porque muito embora nós creiamos na mesma Bíblia e leiamos a mesma Bíblia, nós podemos chegar em conclusões diferentes sobre alguns assuntos. E aqui eu não estou debatendo questões periféricas como forma de batismo, aspersão e imersão. Eu não estou falando disso. Eu estou falando, sabe do quê? Do propósito da igreja. Eu estou falando do que nos leva a abrir as nossas portas para termos trabalhos aqui. Eu estou falando disso. Essa é uma briga que nós devemos comprar como igreja. Porque do que adianta nós abrirmos as nossas portas e fazermos trabalhos que incentivarão as pessoas a continuar vivendo sem qualquer tipo de interferência doutrinária dentro do que elas vivem? Qual é o interesse que nós temos de atrair pessoas aqui para dentro apenas por uma questão de vaidade numérica? Mas são pessoas que não se permitem ensinar. São pessoas que não olham para o evangelho como uma norma, e sim como no máximo um bom conselho. Qual é o proveito que nós temos em relação a isso? Nenhum proveito. Os gentios andam assim, irmãos. E o texto diz que os pensamentos deles são vãos. Quem usa muito essa palavra vaidade no Antigo Testamento é Salomão. Ele começa o livro de Eclesiastes, todo mundo sabe, dizendo: vaidade das vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Agora eu te pergunto, o que é vaidade? De novo, não recorra ao dicionário. O que a Bíblia chama de vaidade? A definição bíblica de vaidade é uma coisa muito interessante. E quem vai dar essa definição para nós é o próprio Paulo. Abra a sua Bíblia comigo em Romanos. É um trecho de Romanos que a gente ainda não chegou, porque a gente está expondo Romanos de manhã, mas é aqui que você vai ver qual é o sentido de vaidade. Versículo 20 do capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 20. Já que todos estão abrindo, estou ouvindo vocês abrirem, vamos ler juntos? Romanos capítulo 8, versículo 20. Vamos lá, irmãos? Vamos ler juntos? Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O que é vaidade? Vaidade é o estado que a criação se encontra depois do pecado. Vaidade é aquilo que Deus fez com que a criação experimentasse depois da queda. O que é vaidade? É não servir para o propósito para o qual ela foi criada. Todas as vezes que você fala de vaidade na Bíblia, você está falando de alguma coisa que não faz aquilo que ela foi criada para ser. Então, quando você fala de vaidade nesse sentido, isso ganha um significado um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados. Porque nós, por exemplo, chamamos de vaidade excesso de zelo. Nós chamamos de vaidade ou de vaidoso a pessoa que passa horas se arrumando na frente do espelho. A gente olha para ele e diz: ele tem vaidade. Ou melhor, ou então, ele não tem vaidade. Só que quando a Bíblia fala de vaidade, sabe qual é o sentido? O sentido é vã. É ser vão. É não servir para nada. E aquilo que não serve para nada é aquilo que não faz o que deveria fazer. Aí você vai cair exatamente num outro sentido, que esse é Jesus que dá. Jesus um dia pergunta: qual é o proveito do sal se ele deixar de ser salgado? Ele mesmo responde: não presta para nada. Só presta para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, o sal é útil por causa da sua maior qualidade, que é dar sabor. Se um dia existir um sal que perder o sabor, ele não só deixa de ser útil, como ele também deixa de ser sal. Da mesma forma a luz. Se a luz não ilumina, então, na verdade, não é que ela não serve para nada apenas. Ela perdeu a essência de luz que ela tem. Você não chama de luz uma luz que não ilumina. E é exatamente assim que o apóstolo Paulo chama os pensamentos dos gentios. Não servem para nada. Porque eles estão canalizados para algo diferente daquilo para que eles foram criados. Pergunta do catecismo, irmãos. O homem foi criado para quê? Para glorificar a Deus e gozá-lo, aproveitá-lo, se satisfazer nele para sempre. Toda pessoa que dedica os seus pensamentos para um fim diferente desse é vã. Todo pensamento dedicado para qualquer coisa que não a glória de Deus é vão. Então, antes de você chegar aqui, e de qualquer pessoa chegar aqui cheio de planos, só pergunte isso.
esses planos todos vão conduzir você para quê? Para a glória de Deus? Ou para alguma outra coisa? Porque qualquer que seja essa outra coisa, é vão. E é exatamente nesse sentido que eu quero terminar, meus irmãos. Quando você está procurando uma igreja, quando você decide, é essa ou é aquela que eu quero, você está pensando no quê? Você está pensando na vaidade do seu próprio pensamento ou em agradar a Deus? Quando você faz qualquer tipo de escolha, você está pensando em quê? Num bem-estar imediato? Numa satisfação pessoal? Ou em agradar a Deus? Porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque o meu coração é entregue à vaidade. Irmãos, não existe coisa pior do que uma pessoa que ouve a verdade, mas não a segue. Que não haja nenhum de nós nessa situação na igreja presbiteriana Filadélfia. Que aqui existam pessoas que querem a Cristo Jesus, pessoas que vivem para seguir a Cristo Jesus e não andam mais entregues à sua própria forma de ver. E esse é um desafio que a Bíblia dá para cada um de nós. Se você não quiser, não achar que o Evangelho é aquilo que serve para você, então Paulo está desafiando você nessa noite. O que é que você alcançou vivendo diferente da forma do Evangelho? O que é que você já alcançou? O que é que você já fez da sua vida? Você chegou onde você queria? Você está onde você pensou estar? A vida correu segundo o seu planejamento? Eu não te conheço, mas eu tenho certeza que a resposta dessas perguntas é não. A vida não é como eu quero, eu ainda não cheguei no patamar que eu sonhava, eu ainda não sou tudo aquilo que eu esperava ser. Mas ainda que você venha a ser, ainda não é o motivo para o qual você foi criado. E sabe como é que você vai descobrir isso? Quando você mergulhar de ponta na doutrina da Escritura. Quando você se deixar ensinar pelas pessoas que foram preparadas para ensinar a doutrina fiel da Escritura. Quando o seu objetivo, em outras palavras, na igreja for amadurecimento. Que Deus encha os nossos corações, meus irmãos, de desejo de amadurecimento. Que Ele nos abençoe. Amém. Antes de nós nos colocarmos de pé, irmãos, para nós orarmos...